que tem se falado muito e não sei qual é a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês, tá? No dia 11 de março desse mês, né, obviamente, março, o governo, sai a notícia que o governo de São Paulo interrompe o Campeonato Paulista por 2 semanas. A competição é paralisada de 15 a 30 de março. Clubes debatem jogar em outros estados, né? O governo do estado de São Paulo anunciou nessa quinta-feira, né, a paralisação das atividades esportivas, incluindo o Campeonato Paulista, por 2 semanas, de 15 a dia 30, né, do dia 15 ao dia 30 de março. A decisão contraria a Federação Paulista, que havia se manifestado favorável à continuação do campeonato. Os clubes da primeira divisão vão se reunir às 3 horas da tarde daquela quinta-feira para debater os próximos passos, o que inclui a possibilidade de jogar em outros estados. Bom, eu queria só falar um pouco sobre isso. Eu fiz uma entrada que não foi à toa para falar sobre o Covid, né? Ou seja, está acontecendo futebol, mas também tem um mundo, né, do lado de fora do futebol, que obviamente não dá para a gente entender as coisas que não se conectam, né? Ou seja, esse papo de que o futebol é um mundo à parte é um papo bem ultrapassado. Mas a gente tem visto, né, como a pandemia no Brasil, e aí também é um debate que a gente quiser, a gente pode travar aqui, acho que não tem nenhum problema, que a pandemia é uma pandemia complicada no Brasil, os rumos que o governo tem tomado são, no mínimo, tristes, para a gente não fazer nenhum outro adjetivo mais pesado, e me parece que os empresários, os dirigentes de futebol, talvez outros setores, não estão sensíveis a isso, né? A prova disso é que o governador Cláudio Castro, que é um cara interessante, né? Um cara que é cantor gospel e está envolvido em acusações de corrupção, tem vídeo dele, inclusive, botando dinheiro numa mochila, mas também não quero entrar muito nesse detalhe, resolveu, não, beleza, vocês podem jogar aqui o futebol no Rio. Isso é uma notícia hoje que o Palmeiras, a sua próxima partida vai jogar em BH. Então, eu queria saber um pouco a opinião de vocês. Na verdade, eu estou nem fazendo como âncora agora, estou fazendo um comentário meu sobre o assunto, mas eu queria passar rapidamente sobre esse assunto, porque os números estão crescendo, certo? Hoje, foi convidada uma médica, Ludmila Rajar, e ela provavelmente deve ter percebido o tamanho da situação que se encontra a saúde do Brasil e declinou, né? Ou seja, abriu mão de ser ministra da Saúde. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre a situação? Futebol, pandemia, política, né? Quer começar quem? Mergulhão ou Dirley? Dirley, vamos lá. Dirley, manda lá. Não, eu estava até vendo aqui, já tem um novo ministro da Saúde, né? Uhum. É o tal do Marcelo Queiroga. Queiroga borra é hora. Mas nossos especialistas, tanto da área de saúde quanto da área política, afirmam que não adianta tocar o ministro se não trocar a política de combate à pandemia do governo. Eu acho até mais. Acho que não adianta tocar o ministro e não trocar o governo todo. Mas fica pelo menos essa observação aí que o cenário não é muito promissor, mesmo com a troca de ministros. Eu acho que o futebol tem a ver com isso, né, cara? A ideia, tanto dos setores governamentais quanto dos setores empresariais, é que a economia siga tocando, porque as coisas têm que funcionar, o show tem que continuar. Hoje teve um jogo do Sub-20, lá do Bahia, contra uma equipe menor, e o Bahia ganhou de 4-1 e teve que encerrar o jogo antes porque não tinha jogadores do outro time para completar, né? A Europa aí, os caras estão correndo atrás de sede para poder fazer as fases subsequentes da Liga Europa e da Champions League, né? O time agora, acho que o Aston Villa vai enfrentar o Liverpool com o Sub-23, né? Então da onde a gente menos espera que vai sair alguma coisa, como os cartões do futebol, não é que vai sair nada, vai sair coisa pior. Os caras, o governo de São Paulo, com todos os problemas que tem o governo de São Paulo, decreta que não vai ter o futebol, os caras vão tentar jogar em outro lugar, né? E tem os papagaios, né, os puxa-saco, que já levanta a mão querendo que faz aqui, né? O presidente da FERJ queria trazer o campeonato para cá. E acabou levando para Belo Horizonte, né? O prefeito Calil, que é o mesmo que fecha Belo Horizonte de vez em quando,
né? Mas o futebol pode continuar. Ou seja, não tem, a gente chega aí a quase 300. Chega não, né? Com certeza, com os dados defasados, né, com subnotificações, já passou de 300 mil. E a tendência é que continue mais. Né? Provavelmente a gente não sabe. Na verdade, a gente sabe, né? Teve, inclusive, logo no começo, aquele roupeiro do Flamengo, né, que veio a falecer. Mas, com certeza, já tiveram vários profissionais do mundo do futebol que faleceram ou ficaram com sequelas por causa dessa doença, mas que não ganharam visibilidade. Mas, com a continuidade disso, daqui a pouco vai morrer gente conhecida. Né? E aí, talvez eles se sensibilizem e tomem alguma medida drástica em relação a isso. Né? Mas, infelizmente, das autoridades, tanto do futebol quanto governamentais, não tem nenhuma perspectiva de uma política séria aí de controle da pandemia ou mesmo de lockdown no futebol, não. Ok. Eu fiz a entrada, Dilê comentou. Mergulhão. Eu acho que é isso. A pressão econômica ela é muito forte. Não é isso? O futebol, inegavelmente, ele é utilizado enquanto, como a gente fala, enquanto uma indústria cultural também, não tenha dúvida, né? E muito utilizado para isso, pelos governos, etc., a paixão do povo. Até eu estava lendo uma vez que o futebol deveria funcionar, uma justificativa para o futebol funcionar, porque isso faria com que as pessoas ficassem em casa assistindo o jogo e não iam se aglomerar nesse sentido, né? Porque eles iam ficar assistindo o jogo, mas é um risco completo, né? Porque, na verdade, você tem situações menos controladas, mais controladas, mas aqui é um descalabro total, né? É um descalabro total e o futebol continua. E, na verdade, como o Dirley falou, aí o Palmeiras vai viajar. Isso é muito mais arriscado, a meu ver, do que você jogar ali. Você tem a viagem, você tem um avião, você tem uma série de coisas e tal, né? O ônibus e tal. Muito mais arriscado do que você chegar e jogar em São Paulo, que já é um risco. Já é um risco, porque esses jogadores, se ficarem doentes, etc. e tal, e terem um caso mais grave, eles vão para onde? Né? Era o que eu estava vendo ontem, uma determinada manifestação, e uma pessoa batendo no peito e dizendo o seguinte: não, porque eu tenho que ter a liberdade de trabalhar, eu tenho que ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Mas o sujeito não está pensando nem nele mesmo só, porque eu falei: olha, se ele ficar doente, ele vai para onde? Ele vai ser internado aonde? Não tem lugar para internar, entendeu? Nem numa perspectiva individualista está se pensando mais, entendeu? O cara pensa na questão do trabalho, mas não pensa que se ele ficar doente, ele vai para onde? Então, na verdade, existe essa situação ocorrendo. O Brasil não fez lockdown, né? Na verdade, tudo fez a meia boca, né? E isso explica, em parte, esses números aí, né? Eu acho um risco para os jogadores de futebol você continuar tendo, principalmente essas viagens todas de Copa do Brasil em plena pandemia, né? Que causa estranheza, né? Você via aqui na época da pandemia um jogo do Flamengo, um jogo de qualquer um no Maracanã, do lado de um hospital de campanha onde morria gente, entendeu? É uma coisa muito esquisita, estranha, muito estranha, né? É isso. Agora, por outro lado, dizem alguns, Portugal agora teve sucesso, né? Teve sucesso na questão do lockdown. O meu sobrinho mora em Portugal, então tem lockdown, só pode... Agora que eles estão começando a relaxar, porque eles erraram no final do ano, mas agora estão começando a relaxar, mas o futebol está acontecendo. Entendeu? Não sei até desde quando está acontecendo, mas continua acontecendo, o Campeonato Português. Mas, o Mergulhão, lá também é diferente, né? Em outubro, quem falou isso foi até o Neto, né? O Neto que é o apresentador lá da Bandeirantes, ele falou que de outubro até esse mês, ou até fevereiro, morreram aproximadamente 28 pessoas em Portugal, ou seja, eles fizeram um lockdown muito severo. Então, hoje, eles podem se permitir certas aberturas. Sim, né? Só não sei, Gustavo, desde quando que o futebol está acontecendo lá? Porque, por exemplo, dezembro explodiu o número de casos, dezembro e janeiro, né? Aí eles começaram a fazer o lockdown e cortou pela metade. Eu não sei se a partir desse corte é que recomeçou o futebol, não sei. Eu sei que o futebol está acontendo, né? O Sporting está jogando, o Sporting é campeão há um tempão, está em primeiro lugar e tal. Está rolando tem um tempo já. E o Jesus lá está sendo criticadíssimo. Tá na Berlinda. Lá em Portugal nem Jesus salva, rapaz. Nem Jesus salva. Na Argentina está rolando? Tá. Não sei se com restrição, mas está tendo jogos.
Teve clássico, inclusive, domingo. É, Bernardo, você como economista e viajante, você tem a falar sobre isso aí? Cara, acho absurdo. Acho que a gente perdeu a chance eu sempre, de moleque, eu sempre fui contra adequar o calendário ao calendário europeu. Eu tinha uma questão assim, meio... a gente tem que fazer o nosso, independente do deles. Meio que os Estados Unidos faz com a NBA, assim, né? Só que o tempo passou e hoje em dia a gente sabe que o Brasil perdeu essa hegemonia e não dá mais para bater esse pé, né? Principalmente economicamente. Então, a CBF, ano passado, e esse ano, no caso, perdeu a chance de adequar o calendário sem ter muito mimimi, sem ter muito choro, né? Sem prejudicar muito o campeonato. Então, poderia ter paralisado o futebol. O campeonato estadual, para mim, não tinha nem que ter, inclusive. Cara, estadual também, a gente tem esse romantismo, principalmente quem nasceu ali de 90 para trás. A gente tem esse romantismo com o estadual, mas, cara, o estadual também é caidaço, né? Então, podia ter dado as férias para os jogadores, pausava isso aí. Então, é tanta coisa para falar contra, cara, que a gente vai ficar aqui fazendo live de 2 horas, porque é absurdo, assim. Uma das coisas que o pessoal fala, porque o protocolo, os jogadores têm protocolo e tal, que funciona. Porra, se funcionasse, a gente não tinha a quantidade de surto que a gente teve nos times ano passado, né, cara? Botafogo, poucos que não teve. Verdade. Eu só queria trazer 2 informações. A primeira é que o